Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais uma Conversas com a SEIP, essa excepcionalmente sendo gravada, porque devido à agenda do mês da primeira infância, a gente precisou fazer essa pequena mudança. Então, também essa excepcionalmente, a gente não terá a interação de vocês no ao vivo, mas nas próximas, com toda certeza, a participação estará ativa. Comigo, dividindo essa mesa potente, professora Thaís, da Gerência de Educação Infantil. Bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, né, de poder estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante para nós, né? Comigo também nessa mesa, a professora Sinai, diretora da creche parceira Obra do Berço. Também agradeço o convite. Para mim está sendo um prazer poder participar dessa roda de conversa e trocar com vocês. E, gente, a gente tem o prazer hoje de mais uma vez estar com a professora doutora Pompeia, que já esteve com a gente em dois grandes movimentos nossos da SEIP, esteve conosco, né, no nosso seminário, né, no nosso fórum, né, nosso primeiro fórum de bebês, discutimos sobre a importância dos 1000 primeiros dias de desenvolvimento, e depois esteve conosco também no nosso seminário de intersetorialidade, né? E aí, doutora Pompeia é psicóloga clínica, neuropsicóloga, professora do Departamento de Educação da UFRPE e coordenadora do NINAP, Núcleo de Investigação em Neuropsicologia, Afetividade, Aprendizagem e Primeira Infância. Bem-vinda, querida Pompeia, direto de Recife. É um prazer enorme estar novamente aqui com vocês e agradeço o convite, falar sobre essa temática, né? Vamos conversar sobre essa temática tão importante mesmo, sobre o movimento, sobre os bebês, né? E como essas experiências elas são tão importantes para serem vividas em todas as unidades, em todos os espaços. Enfim, já dá vontade de começar a conversar, né? E Mas eu queria conosco agradecer e também. dizer que é um enorme prazer. Obrigado, querida. E conosco também, professora Paula, gerente de educação infantil da nossa rede. Oi, gente, tudo bom? Que bom estar aqui de novo com vocês para a gente poder conversar. Gente, essa roda ela está tendo várias questões inéditas, né? Porque também é uma das primeiras rodas que a gente está fazendo com uma pessoa remota conosco. Né? E isso é a beleza da tecnologia, né? Falávamos sobre isso também na segunda-feira passada, sobre as mídias, e sobre tecnologia, sobre infância, e a gente automaticamente já traz uma roda que a gente está usando esse poder da tecnologia, né? A gente está pertinho porque temos os nossos afetos. Estamos aqui acolhidos por Pompeia e também acolhendo Pompeia para falar para nós dessa rede de um assunto extremamente caro, né? E aí, assunto com muitas aspas, falar dos nossos bebês. Enquanto primeira infância e educação infantil, né, deixando sempre claro que não são sinônimos, mas a educação infantil, enquanto poder da educação nessa etapa importantíssima da vida, a gente sabe, Pompeia, que os bebês eles ainda são uma incógnita, né? Acho que durante algum tempo, quando a gente para pensar um pouco na história da creche, a gente sempre teve aquela coisa do cuidar como uma perspectiva assistencialista, né? E a gente também não está negando essa perspectiva, não. Né? Porque senão parece assim, olha, o cuidar, o assistencialismo ofertado no cuidar, ele fica porta fora da instituição educacional. E não é isso que a gente está dizendo, muito pelo contrário, né? Mas é um cuidar que também agrega, para além do assistencialismo, tantos outros cuidares. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre o sujeito bebê na relação com a educação. Queria começar a te ouvir um pouco sobre isso. Perfeito. Eu acho que essa é uma questão muito interessante, Marcelo, e me instiga muito a refletir sobre a concepção de sujeito que a gente tem, né? Porque, em princípio, se tem uma visão até dicotômica de que a escola vai trabalhar com a cognição, com a aprendizagem, com as questões da educação formal, né? Enquanto que o sujeito afetivo, o sujeito do movimento, inclusive quando vai subindo lá, né, no fundamental, parece que o corpo, os afetos vão perdendo um pouco os espaços. Então, eu acho que essa é uma questão bem importante para a gente refletir sobre essa integralidade do cuidar e do educar, considerando esse bebê como
integral, né? Integral considerando os aspectos do desenvolvimento afetivo, da motricidade, ao tomar banho, ele está lá fazendo as atividades, lá venho eu falar de neurociência, estimulando o cérebro e as áreas motoras, está estimulando as áreas de linguagem, na hora que vocaliza, que verbaliza, que alguém olha nos seus olhos naquele momento. Então, ele está ali, tanto nos momentos considerados mais específicos do cuidado, da higiene, do banho, da troca, ele está ali inteiro, né? É um bebê potente, é um sujeito curioso, é um sujeito sedento por interações sociais, por um olhar carinhoso, por um toque acolhedor, por uma fala que entenda que ele está ali como interlocutor, né? Então, passou aquela ideia de que os bebês são passivos. Bebês não são passivos, eles são ativos e se corregulam a partir da maneira como a gente interage com eles, em todos os momentos, né? No momento do brincar, no momento do banho, no momento de estar lá sentado numa rodinha de contação de história, em todos os momentos é um sujeito que sente, que pensa, que se movimenta, né? Eu acho que essa é uma questão interessante. Você fala, né? E assim, eu sempre digo que o Conversas, ele é o nosso lugar da pesquisa. A gente nunca vem para cá na ideia do ensinar. Os convidados que trago, as pessoas que trago a compartilhar a mesa comigo, sempre é na perspectiva de o que a gente tem a descobrir juntos, né? E isso é desde o início do Conversas, que já está indo para 1 ano e meio. Eu tive, no primeiro semestre, numa creche, num EDI nosso, na verdade não era uma creche, um EDI, que atende do berçário a pré, na quarta CRE. E aí um beijo para todo mundo aí da quarta CRE e de todas as CREs, obviamente. E aí a diretora, né, eu fui para ver as turmas de pré, por umas discussões que a gente está tendo com algumas unidades, e aí eu fui visitar os espaços e conversar um pouco com os regentes, meus pares lá, que atuam com as crianças da pré-escola. Mas é muito difícil você ir numa unidade e não conhecer a unidade. E ainda mais quando eu sei que tem berçário, vai ser impossível não ir, porque eu não escondo a minha paixão por essa etapa da vida. Chego eu na primeira turma de berçário. E aí, quando abre-se a porta, a bebezinha, ela vem já naquela coisa do engatinhando, correndo. Eu falei, ela vai fugir. A minha ideia era assim, ela viu a porta aberta, vai, né, fazer a bela fuga. Não. Para minha surpresa, ela veio na minha direção. Um ser estranho, fora da realidade, fora da rotina, fora do contexto. Eu me abaixei e peguei ela no colo. E era naquele momento em que a gente sabe da rotina que os bebês, na grande maioria, eles fazem as alimentações nos espaços, né? Por conta de escada, por conta de N fatores, a dinâmica para ele se alimentar no próprio espaço da sala referência, né, da sala de atividade, fica mais fácil. E aí, quando eu vou passar, né, o bebê para a professora para que ela pudesse almoçar, ela já negou sair do meu colo. E a minha preocupação era, e agora? Como é que eu fico aqui, horário de almoço? E aí a gente combinou que ela ficaria mais um pouco comigo e aí aguardaria o almoço dela. Fui eu fazer a visita e ela o tempo inteiro no meu colo, né? Ok, eu olhando tudo, e tudo que eu falava, tudo ela olhava. Aí deu aquele momento do sono, quando percebi que ela dormiu, eu abaixei o corpinho para acolher assim. Ela reclamou, não queria ficar de pé, com a cabeça encostada no meu pescoço. E aí, Pompeia, né? Por que me remete essa lembrança deliciosa vivida por mim e muito provavelmente essa experiência com esse ser estranho que vos fala para essa bebê? Esse protagonismo que você fala, né, há pouco. Essa escolha desse bebê do que ele quer fazer naquele momento. Né? E óbvio, gente, que é muito difícil a gente administrar isso com 25 bebês. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Porque senão parece que a gente está vendo o mundo cor-de-rosa, que a gente está vindo de Nárnia. E ninguém veio aqui de Nárnia. Mas é muito interessante quando a gente pensa nesse aspecto sujeito, indivíduo, individualidade, o quanto essa bebê ela já aponta para as suas escolhas, para os seus desejos, para o que ela quer experienciar. E aí queria te ouvir um pouco sobre isso.
Eu, nossa, que bom você ter comentado sobre esse bebê, que me deu uma lembrança, uma oportunidade da gente falar do protagonismo do bebê, sim, mas falar também do protagonismo das docentes, né, das professoras, desse ambiente. Por que que um bebê encontra uma pessoa estranha, né, e vai em sua direção? Acho que primeiro destacar isso que você fala, desse protagonismo do bebê que pode escolher, né? Que não foi limitado aí no seu movimento, ele teve liberdade de se movimentar e mostrar. Para isso, teve um adulto que permitiu, teve um ambiente escolar acolhedor e teve um ambiente, Marcelo, que gerou confiança nesse bebê. Isso a gente fala de um apego seguro. Ele teve, antes de encontrar você, ele teve um ambiente no qual ele pôde confiar. Para ele se sentir, senão ele estaria grudadinho em alguém, com medo daquele ambiente ameaçador. Então, ele mostra que esse Eu é um tô todo ambiente arrepiado aqui, tá? Só para seguro. dizer isso para você, com o que você está dizendo, eu estou me arrepiando da cabeça aos pés, porque eu não tinha parado para essa reflexão que hoje você divide comigo e eu a recebo, né? Sobre a importância da segurança para constituir esse sujeito independente de quem vai estar na relação naquele momento. Isso. Agora, não é tão independente, porque tem a segunda parte do que eu vou falar. Ele encontrou um ambiente acolhedor também em você. Então, um primeiro momento, né, dele se direcionar para você, isso fala de um ambiente escolar, de um ambiente físico, inclusive, e de um ambiente da pessoa, um ambiente afetivo, que ao longo de todos os momentos do cotidiano, e aí, mais uma vez, a integração entre o cuidar e o educar, seja nos momentos de cuidado, né, de troca, de exploração na sala, ele se sentiu confiante, porque sabia que tinha alguém ali que podia cuidar dele. É o que a gente chama de base segura na terapia, na teoria do apego, né? Tinha alguém ali e a base segura justamente permite essa exploração. Então, eu acho que era importante dar o crédito também aos professores ou às pessoas que compõem Sem esse dúvida. lugar, né? Sem E que dúvida. promoveu esse espaço afetivo, acolhedor e seguro para ele explorar. Então, ele explorou. Poderia encontrar no novo, em você, um lugar de ameaça. Não foi o que aconteceu. Ele também encontrou em você um acolhimento corregulado. Você foi regulando o seu braço, o seu colo, a partir do movimento dele. Tanto é que você teve a sensibilidade de perceber que ele reclamou, ele está relaxando, você foi deitando, aí ele reclamou, você trouxe. Então, isso é o que a gente chama de corregulação. Você organizou, reorganizou, modificou, adaptou o seu próprio colo, possivelmente o seu olhar, o seu sorriso. E isso fez com que ele também se sentisse seguro naquele colo, né, naquele espaço, e dali não quis sair, né? E ver o mundo de cima é bom também, né? O seu colo do alto aí. Então, acho que Um essa é uma coisa gigante. importante a gente colocar. É assim, como nos pequenos atos do cotidiano, os profissionais que estão lá no chão da escola vão construindo esse ambiente afetivo, ao mesmo tempo em que compreendem esse sujeito como protagonista. Então, nós temos aí dois protagonistas, né, que se regulam com a afetividade para construir esse espaço seguro. Então, eu gostei Olha, muito desse teu foi comentário. maravilhoso, mas antes de avançar, eu digo a vocês que você está despertando em mim dar a continuidade aí dos meus estudos na neuropsicopedagogia para bebês ou de bebês. Porque assim, você fala, eu cheguei a ficar com os olhos meio marejados, porque eu amo muito, de fato, essa parte do desenvolvimento humano, né? Eu tenho toda uma formação de políticas públicas e formação humana, mas o quanto eu hoje me vejo, né, totalmente impregnado. E esse hoje já é um hoje de longos anos na rede, porque eu não preciso estar coordenador de educação infantil para dizer que eu vivo a educação infantil. Educação infantil é minha vida, né? Educação infantil é o ar que eu respiro profissionalmente. E o quanto isso me move desse mistério, sabe, o Pompeia? Eu acho que, de certa forma, o bebê, ele a mim,
ele me cutuca como um mistério, né? Trazendo também para nossa conversa, vou chamar a Thaís para dividir um pouco com a gente. Thaís, mãe de 2 bebês, que já não são bebês, né? Já não são. Já avançaram, mas vai ser eternamente bebê. 18 anos para mãe é bebê. Mas quais são as idades hoje? O meu mais velho vai fazer 12. Já avançou bem. E o meu mais novo tá fazendo 7. Tá, e aí eu sabia que tinha uma diferença entre Aham. eles, né, Thaís? E assim, dividindo comigo, com Pompeia, como é que foi essas 2 experiências? Porque você tem um bebê, né? E aí depois você espera 5 anos quase para poder ter outro. Momentos históricos diferentes, momentos culturais diferentes. Eu acho que o segundo já vive basicamente grande parte desse momento bebê pandemia. Sim. Sim. Fala um pouco pra gente sobre isso, você também sendo essa estudiosa de infâncias. Sim. Então, assim, primeiro, assim, que foi a constatação, né, assim, num tempo real de que cada criança é uma criança, né, e cada criança tem as suas necessidades, né, então, assim, eu acho que a diferença, até mesmo desse meu maternar, nessas minhas 2 experiências, se deu até no nascimento, no olhar para o nascimento dos 2, né? Então, assim, a gente fala, né, dessa questão da primeira infância, que vem desde quando a criança, né, tá na sua concepção, vem desde quando a gente, muitas das vezes, né, planeja aquele ser, ou quando a gente descobre que está grávida, né? Então, assim, as opções, inclusive, de organizar essa questão de como vai ser o nascimento, essa relação, né, de como esse momento vai ser, para mim, nessas minhas 2 experiências foram totalmente diferentes, né? Então, assim, eu sinto que até pelos estudos mesmo, né? Porque quando eu tive meu primeiro filho, eu já tinha um tempo na rede, mas ainda estava engatinhando mesmo nessa questão de pensar um pouquinho, né? Os estudos com os bebês, porque assim, a gente passa na faculdade e a gente não tem isso claramente, Perfeito. né? Então, assim, cabe a gente, eu acho que é no nosso cotidiano mesmo, trabalhando com as crianças, com os bebês, que a gente fala, eita, tem aqui uma coisa que me deixou, assim, afetada. Poxa, vou procurar, vou saber, ou às vezes a gente vai, né, nas nossas conversas, nesses estudos, nesses textos, a gente fala, poxa, isso aqui tem tudo a ver do que eu estou vivenciando, né? Então, eu acho que com o meu segundo filho, eu já tive um pouco mais desse olhar, dessa importância, até o que a Pompeia falou, né? Antigamente a gente tinha muito aquele medo, né? De bota no colo, não deixa a criança tá no chão, as pessoas, ai meu Deus, ela tá no chão, vai... de tentar essa questão de bota a criança sentada para ela aprender a sentar e com a gente entendendo, né, estudando um pouco mais, entender essa potencialidade da criança, a gente já começa a ter um outro olhar. Eu lembrei agora da fala do Aristeu, o professor Aristeu da UERJ, uma vez a gente numa conversa, e aí o Aristeu Pompeia vira e fala assim, você lembra que antigamente, que em alguns momentos, a gente olhava pro bebê e falava, ai, tadinho, que a gente já... Agora, tadinho por quê? Né? E aquilo era cultural, parece que essa coisa, essa proteção era uma proteção da pena, né, que a gente meio que tinha do bebê, e não é isso, não é disso mais que a gente fala, né? Engraçado que essa importância, eu lembro até assim, aí eu digo essa importância mesmo, né, das vezes de estar mais confortável, desse bebê estar no chão, desse bebê estar explorando, da gente não estar, né, tão... Lógico que o colo é extremamente importante, o contato... O colo é território, é o melhor território. E o que a Pompeia está falando dessa questão da relação, né, dessa relação que que vai se constituindo enquanto profissional, quando a gente está no espaço, na unidade, e a gente enquanto mãe também, né? Então, eu vejo que, assim, eu me senti muito mais confortável e menos julgada quando eu fazia essas opções pros meus filhos, que eram o que a gente vivencia nesse espaço coletivo também, que é o espaço da creche. Porque, assim,
às vezes a criança vai. A gente não tem como dar colo para essa criança o tempo todo. Então, momentos que ela tem que estar confortável nesse ambiente que a Pompeia falou, nesse ambiente que é preparado, que é esse ambiente que tem que ser seguro de todas as formas, né? Então, assim, eu senti menos julgada. E aí eu tenho um vídeo nessa questão da pandemia, né, que é essencial, porque ele era um bebezinho. E aí ele aprendeu a andar muito rápido, acho que com 8, 9 meses ele já andava, já corria. E aí com um ano e pouquinho ele empurrou o carrinho, aqueles carrinhos que ele empurrou, fez todo o esforço para subir no tanque. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E aquela coisa, ai meu Deus, mas vai, não sei o quê. Eu peguei, eu filmei, eu falei, não, eu vou confiar nele. Eu vou confiar. Gente, assim, o vídeo é fantástico, porque assim, eu fico falando assim, meu Deus. Primeiro que as pessoas devem achar que eu era doida e maluca, né? Mas eu estava, mas existia eu acho que há 5 aquilo. anos atrás eu diria que você é maluca. Mas é isso, assim, com certeza, eu não mostrei pra ninguém. Mostrei depois de um tempão só para os meus familiares, olha só. Mas assim, porque lógico que eu estava acompanhando, eu estava vendo, eu estava próximo. Mas, assim, eu achei fantástico o movimento, a pesquisa que ele fez para ele conseguir subir naquele espaço. Atingir o que ele queria. E esse ambiente ser seguro para ele se sentir confortável de experimentar, porque eu acho que é isso que as nossas unidades e aí a gente, enquanto ali, né, educação infantil, a gente precisa pensar, né? Que ambiente é esse que vai fazer com que essa criança se sinta segura a explorar o que tem nele, o que é apresentado nele, o que é vivenciado nele. É que né? ele olhava assim, ele subia, ele olhava para saber qual era o que você ia fazer, né? Será eu vou brigar? Ela vai Deixa brigar? eu jogar essa para Pompeia, até porque, e quando eu falo jogar para Pompeia, é porque é uma curiosidade mesmo. Eu tenho muito essa discussão, né, como a gente falou, quando a gente começa falando do sujeito, e aí você, né, contextualiza de que sujeito é esse que a gente fala. Mas, até por leituras e pelos estudos, a gente entende que o processo coletivo, ele é fundamental para essa constituição do sujeito, né? A solidão não constitui sujeito. Né? Isso nas minhas leituras e no que acredito, ninguém se constitui na solidão. Como é que é isso? Né? Não sei nem se é como é que é a pergunta. Não sei se cabe o como, porque o como dá uma ideia de receita. E não é disso que eu estou dizendo. Mas como você vê, a partir dos teus estudos, das tuas pesquisas, das tuas provocações, esse bebê coletivo, né? E aí eu não estou falando de um corpo, mas eu estou falando de uma etapa da vida. Como é que é isso na neurociência? Como é que é isso Como é que você vê isso? Eu quero ainda alimentar um pouquinho a sua paixão pela neurociência e continuar estimulando você naquele comentário anterior que você falou. Vou fazer pós-doc contigo, hein? Venha, que será muito bem-vindo. Porque, assim, o que é que passa no cérebro desse bebê quando encontra esse ambiente seguro? Liberação de ocitocina, hormônio do prazer, do bem-estar. Então, esse cérebro vai se inundando, né, de neurotransmissores e de hormônios do prazer, da satisfação, e muitas vezes esse ambiente coletivo com os pares, com os outros bebês, com crianças mais velhas e com os adultos, é um ambiente de proteção. Há muitos bebês que se encontram em contextos de vulnerabilidade. Então, é um momento também, do ponto de vista integral, mas também do ponto de vista neuropsicológico, do neurodesenvolvimento, de inundar esse cérebro com a ocitocina, né, com esse hormônio, com esse neurotransmissor do bem-estar, do amor, de mostrar para ele como é possível ter relações positivas e relações saudáveis. Por quê? O que é que um cérebro de um bebê precisa nesse período inicial? E aí a importância, trazendo aí para essa tua colocação de agora, do processo coletivo, precisa de cuidado, de acolhimento, sim, nesse 1 a 1, mas precisa também viver experiências diversas, experiências de exploração, como essa de tentar, né, que Thaís colocou, de tentar, de subir, de conquistar, e quando chega ali,
aquela sensação eu posso, eu consigo, essa necessidade de autonomia é uma necessidade também básica para esse bebê se constituir como esse sujeito, né? Na interação com os outros, a disputa por brinquedo, né? Como ele vai aprender não só por brinquedo, né? Nas disputas do cotidiano, nas trocas positivas, nas interações de modo geral, nas coisas que eu digo assim, tem experiências que um bebê e uma criança só viverá na escola, no espaço coletivo do ambiente escolar, que a família vai proporcionar outras experiências, mas algumas, e sobretudo essa, quando traz esse coletivo, é no ambiente da escola, né? Que precisa para se constituir nesse mundo social, entender as regras, entender as possibilidades, aprender sobre o outro, a empatia, o desenvolvimento socioemocional vai, de fato, acontecer nesse espaço do coletivo. Eu quero chamar a atenção, gente, na fala da doutora Pompeia agora, sobre o movimento responsivo que a gente tem, né? A gente que lida ali, né, com essa educação infantil, com a educação ofertada aos primeiros anos de vida e principalmente aos meus potentes pares, né, que são lá docentes de bebês, né, docentes do maternal. Isso tudo, né, que a gente traz aqui como lugar da incerteza, mas que vocês vivenciam ali, vocês têm um conhecimento, uma vivência, um processo muito maior do que o meu, muito maior. Vocês estão ali com os nossos bebês, né? Se eu relatei há pouco uma experiência que é um episódio, né? E obviamente que eu era também o inédito no processo, né? Que favorecia o acolhimento por N questões, mas vocês têm um aprofundamento na relação com essas crianças, né? Com esses bebês fora do normal. Então, qualificar, pensar, estruturar, provocar, oportunizar. E aí, não tem regra. O currículo é importante? Importantíssimo. Mas não é disso que eu estou dizendo, e eu acho que também não é disso que a Pompeia está dizendo aqui, porque a gente está falando da relação que se dá entre os humanos, né? Já no spoiler para vocês, para o ano que vem, a gente tem uma dinâmica entre esse ofertar de material pedagógico para a criança, né? Até porque a gente reconfigura por não acreditar mais em algumas dinâmicas. E quando a gente não acredita mais, a gente para. Crença não é eterna. Eu acreditei até hoje, a partir de amanhã eu não acredito mais. E tá tudo bem deixar de acreditar. Porque se a gente achar que a crença ela é eterna, a gente vai continuar a acreditar que ligar os pontinhos é a coisa mais importante para uma criança e a gente já sabe que não é. E a criança às vezes nos convida a sair dessa Ela- zona de conforto, de Tudo, conforto que a mas gente tem, tudo né? que eu- Do controle. E é importante bebê você falar é- isso, porque tudo que eu tenho trazido enquanto movimentos para a educação infantil da cidade, não é porque, é uma cabeça maravilhosa. Não. É porque eu sempre digo isso, eu tô em convivência com as crianças e elas me provocam. Né? E elas me provocam, e elas vão lá e me cutucam, e elas vão lá, elas não querem saber se eu sou um homem de 1,91 m, elas vão lá e vêm pra dentro de mim e falam, e aí, me joga a bola nos peitos e eu tenho que ter resposta àquela ação. Eu não posso ser omisso a não responder. Entendeu, Pompeia? Então, assim, eu digo, a gente está conversando, mas estar com você é sempre muito emocionante, porque você desperta esse encontro com o bebê de uma forma tão inteira. Você desperta esse nosso encontro com o bebê de uma forma tão ainda a descobrir enquanto rede pública, sabe? E eu assumo esse lugar que não quero largar suas mãos, hein? Não quero largar suas mãos. Eu acho até assim que Pompeia, na fala dela, né, quando ela fala, né, a importância dessa criança também estar nesse espaço coletivo e entender as dinâmicas que ali acontecem. Porque é combinado, Porque né, tem Pompeia? combinados, né? Então, assim, quando a gente diz que a gente está dando um protagonismo para uma criança, quando de repente naquele momento ela quis ficar com o Marcelo, no exemplo do Marcelo, né? Ao invés de sentar junto com os outros ou estar junto com os outros para se alimentar, a gente foi entendida essa dinâmica com essa criança.
a gente sabe que nas nossas unidades escolares a gente tem as rotinas que precisam ser. Então E a gente sempre sabe uma... também, desculpa te Pode cortar, falar. que nessas rotinas, nem sempre a gente consegue atender naquele momento individualidades. isso. Porque também a gente vai achar que é aquilo que eu falei, que o mundo é cor-de-rosa. E não Isso, perfeito. Porque está com 25 bebês não é para qualquer um. E aí Não é qualquer um que encara essa realidade, né? E aí, mais uma vez, eu exalto os nossos profissionais. Porque não é qualquer um que tem esse domínio e este corpo enquanto território, o meu corpo enquanto isso território, enquanto local onde esses bebês também se agregam para se constituírem. E as negociações, elas também são aprendizados. Elas são aprendizados das crianças, e são estabelecidas pelas relações que a gente faz e que a gente tem com essas crianças, né? E a gente tá numa etapa, né, a creche, que ela não é obrigatória, mas ela é direito da criança, né? Então, assim, a família que E direito também... precisa ser obrigado. Isso, não, mas assim, a família também, é diferente esse cuidar, né? Porque tem gente que a gente fala assim, vai botar na creche, não, pelo amor de Deus, não. Mas assim, eu acho que o bonito é o que a Pompeia trouxe, que você trouxe, Marcelo, que assim, é você optar por um cuidado, um educar, que ela é coletivo. E assim, é um espaço privilegiado também dessas aprendizagens com seus pares, né? Dessa aprendizagem, às vezes, nesse ambiente, que é um ambiente diferente. Essa situação que eu vivi com meu filho, eu vivi porque a gente estava num contexto de pandemia. Ele iria viver outras experiências se ele estivesse nesse momento na creche, né? Então, assim, eu acho que eu sou realmente muito apaixonada, porque, assim, eu trabalho com educação infantil e eu acho que, assim, meu filho me definiu muito bem, porque ele falava assim, não, você é professora de bebês, o meu pai é professor de adultos e você é professora de bebês. E, assim, isso, assim, eu tenho muito orgulho disso, porque eu também tenho uma outra experiência profissional com os maiores. E, às vezes, eu vejo que se a gente tivesse... às vezes eu falei assim, gente, se esse professor... né? Se esse colega, às vezes, tivesse a experiência de estar num berçário, de estar às vezes, o olhar dele mudaria com esses 25 bebês, o olhar dele mudaria, porque o bebê nos convoca a ter que estar atento a outras questões, a questão corporal, a questão dos gestos, a questões que, às vezes, quando a gente... é maior, né, a fala, né, a gente fica esperando que o outro tenha a nos dizer, e o bebê nos convoca a um outro olhar, né. Perfeito. Pompeia, a gente no Rio, né, eu acho que na maioria das cidades, acredito que em Recife também deva acontecer, não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente, para dar conta, né, do que a Thaís falou há pouco, dessa creche enquanto direito, né? A gente tem avançado muito no processo da matrícula para diminuir cada vez mais as nossas filas de espera. A gente já teve historicamente filas de esperas assim homéricas e hoje, graças ao sagrado, a gente já não vivencia mais isso na rede, né? A gente, às vezes, tem questões pontuais, até do responsável, ele não querer porque ele quer uma creche exclusiva. E nem sempre aquela exclusiva que eu digo é aquela que ele quer, que ele deseja. E nem sempre ele consegue, então ele prefere, às vezes, ainda guardar. Mas hoje a gente consegue ampliar muito isso com o que a gente chama aqui de creches parceiras, né? E a Sinai está aqui como, além de uma parceira da SEIP, também representando a creche parceira, porque ela é uma ação política da Secretaria de Educação. Muitas vezes os pais, eu acho que o Sinai deve viver muito isso, o pai, ele vivencia tudo pela rede, mas ele acha que ele está na creche particular, né? Por entender que assim se constituiu essa creche antes dela ser parceira. E Sinai tem essas vivências, né? Ela atende ali, obviamente, berçário e maternal. E queria te ouvir um pouco agora, né? Provocando também a Pompeia, trazendo um pouco da tua experiência nessa interação com a gente aqui, né? Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Bom, eu acho que é preciso, assim, contextualizar a instituição, né? Porque eu não sei se todos conhecem a dinâmica de atendimento que a gente tem. A gente tem duas modalidades. A gente atende a creche, como qualquer outra creche, a criança entra e sai, né, todo dia. E a gente tem um sistema de acolhimento, né, que são crianças que ficam acolhidas, ficam morando na instituição. De segunda a sexta?
full time, De domingo a 24 domingo? horas, isso aí. Elas moram na instituição. Para mim é novidade, tá? Por uma determinação Sim, judicial, sim, né? sim, Enquanto sim. a família está se reestruturando, ou crianças que já são realmente, a mãe abre a mão da guarda já na maternidade, né? Já dá para adoção e ela vai para essas instituições. A gente acolhe muito criança que vem ali do Miguel Couto, né? Então a gente tem essas duas modalidades, como você falou muito bem, essas crianças muitas vezes que estão no acolhimento ficam inseridas na creche. Eles usam o espaço da creche e o último andar da instituição a gente tem reservado como se fosse a casa deles, né? A moradia deles. Quando a gente tinha o infantil 4 e 5, era engraçado que eles falavam justamente: você vai para sua casa? E a casa era subir o último andar. Né? Você vai para sua casa? Vou. Né? E assim, a gente tem um berçário 1 e 2 num andar, né? A gente tem um maternal 1 e um maternal 2. E com muito saudosismo a gente lamenta que não teve condições de manter um infantil 4 e 5, né? Mas são crianças assim muito ativas, como a doutora Pompeia colocou, né? Encanta muito a gente ver esse processo do berçário, né? Até porque a gente permanece com eles até eles saírem de lá e darem continuidade na rede, Da né? pré. Indo para o pré, né? Então, assim, a gente acompanha esse crescimento deles diariamente, né? E é muito rápido, né? O berçário, assim, de um dia para o outro, um comportamento aparece, e se a gente não tem esse olhar atento, né? De perceber uma criança que, assim, começou a dar os passinhos e já começa a andar, né? E muitas vezes a gente é que presencia aquele momento, que está lá com a gente, né? Às vezes, assim, é a gente que vê pela primeira vez o passinho ser dado, aí a gente tem esse cuidado de filmar, mandar para a família, né? Olha, já conquistou essa habilidade, o rolar, o subir degrau. É muito, assim, fascinante a gente ver esse processo, né? É muito também responsivo, né? É de uma responsabilidade enorme, né? A gente precisa ter cada vez mais estudo, né? Para a gente entender esse desenvolvimento humano. Eu acho fantástico pensar nos 1000 dias, né? Na primeira infância, pensando especificamente nos 1000 dias. Primeiríssima infância. É um desafio muito grande, né? Você lidar com um ser que está em construção, né? E que você tem essa responsabilidade muito, muito forte nas suas mãos, né? Você está formando um indivíduo e ali ele tem as primeiras experiências dele que vão determinar todo o futuro, né? Então, assim, é muito impactante a gente pensar nisso, né? É uma responsabilidade que muitas vezes a gente nem para pensar na dinâmica do dia a dia, né? Mas é bem, bem responsivo. Pompeia, pela fala da Sinai, né? E aí me chama a atenção quando ela fala assim: é tudo tão rápido, né? E aí eu sempre me remeto a uns pensamentos que eu sempre falo. O povo já deve estar cansado de ouvir essas histórias que eu conto da minha mãe, com os meus sobrinhos, de o olho não abre, o olho abriu, de um tempo, enfim. Né? E eu entendo também quando a Sinai fala dessa rapidez, eu vejo isso também na rua, né? Porque enquanto sujeito que está aí no mundo, o meu olhar também ele se volta muito para as infâncias, não somente no espaço educacional, mas em todos os espaços aos quais eu convivo. E já te ouvi, né, nos 2 momentos que você teve conosco, sobre essa importância da primeiríssima infância, né, dos 1000 primeiros dias, o do quanto a saúde, a psicologia precisam estar de mãos dadas com o processo educacional, porque ali a gente está, como você acho que uma vez falou, aquilo ali define muitas questões para o resto da vida. Queria que você dividisse um pouco mais hoje. Eu sei que muitos já te ouviram, mas nunca é demais, né? Eu queria que você acentuasse um pouco essa rapidez que Sinai fala desses 1000 primeiríssimos dias, né? Vamos dizer assim. Uhum. A rapidez, ela me veio uma frase que eu uso sempre, essa passagem do professor Jack Shonkoff, do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, que junto com a Fundação Maria Cecília, a Fundação Van Leer, enfim, vem desenvolvendo estratégias de divulgação desses conhecimentos, né? E aí, mais uma vez, a sugestão para quem ainda não viu O Começo da Vida. E aí, nesse vídeo, ele fala assim que a cada segundo, agora, a cada segundo, o bebê faz de 700 a 1000 novas conexões.
Então, o cérebro está ali em ebulição, isso não vai acontecer em qualquer outro Nenhuma outra período da fase da nossa vida. vida, é só de 0 a 3 anos de idade, né? Que Sinai colocou justamente isso, é esse ser em construção, e eles, no documentário, inclusive, faz a metáfora que é como se a gente estivesse construindo a fundação de uma casa. Eu O lembro de você ter desenvolvimento falado isso desse conosco nos nossos cérebro seminários. o desenvolvimento desse cérebro vai formar a base dessa casa que vai ser construída, com paredes sólidas, fortes ou frágeis. Aí vai depender de quê? Da qualidade das experiências que esse bebê vai viver, da qualidade dos colos, da qualidade das brincadeiras, das interações, se tem contato com os seus pares. Então, isso vão ser os elementos, os tijolos, né? Que vai construir cheios de buracos ou não, porque a privação afetiva, a privação nutricional, a violência são fatores de risco para o desenvolvimento, enquanto que as relações positivas, a afetividade, um ambiente seguro, as brincadeiras, a nutrição adequada, tantas coisas que a escola oferece, né? São fatores de proteção para a construção dessa base, dessa estrutura, que, como o Sinai bem colocou, vai ser a base para toda a vida. Né? Eu agora estou muito envolvida também com as questões da clínica, e é muito evidente ao longo da vida, depressão, construções de traços e a próprio transtorno de ansiedade, a gente constrói isso também nessa base. Então, a própria saúde ou adoecimento mental também é construído pelas experiências que esses bebês. A gente, em um dos encontros, também falou sobre a privação afetiva, não foi, Falou. Marcelo? E é justamente isso, assim, são fatores de risco. E que uma coisa que eu acho muito bonito e que, para mim, assim, precisa ser destacado é esse ambiente de proteção, essa responsividade que a escola ocupa na vida desses bebês e das crianças. Muitas vezes é nesse espaço que se encontra um ambiente saudável que vai trazer fatores de proteção para esse bebê, para Deixa essa eu te criança. provocar um pouco, Pompeia. Adoro suas provocações. Diz assim, se a gente hoje, né? Lógico que eu não estou aqui numa perspectiva cartesiana, objetiva, até porque não combina com a infância. Né? São conceitos que ficam porta fora de qualquer espaço onde exista a concepção de infâncias. Mas se hoje a gente tivesse que assim pensar num grande risco a nossa primeira infância, a primeiríssima infância, né? Se hoje eu tivesse que pensar um grande risco aos nossos bebês, seria a privação afetiva? Eu ouso dizer que sim. Ouso dizer que sim, Marcelo. Claro que existem as necessidades, né? O bebê precisa de alimento, precisa estar bem nutrido, né? Precisa não ser violentado fisicamente, agredido, mas considerando que estão, né, protegidas as necessidades físicas básicas, a necessidade emocional é considerado tão necessário, inclusive, como o alimento. É isso hoje, né, pensando uma perspectiva sistêmica, né, é um sujeito integral com múltiplos elementos, então não dá para desconsiderar a necessidade do nutriente, né, nutricional, a necessidade da preservação física, mas a necessidade de se sentir alguém que tem com quem contar no mundo é uma necessidade básica para todo ser humano. E eu posso falar isso enquanto pesquisadora da psicologia do desenvolvimento, da neurociência, e falo isso também hoje com segurança do ponto de vista da psicologia clínica, que acolho crianças, adolescentes e adultos com as suas feridas emocionais do momento inicial e como algo que aparentemente não é nada grave, deixa suas marcas ao longo da vida, né? E quando isso é grave, é de fato uma privação afetiva que lhe faltou o colo que sustenta, que lhe constitui como sujeito, essa marca fica no corpo, fica no cérebro e fica na alma.
fica no sujeito, sabe? A falta do afeto. Eu ouso dizer que sim. Queria te ouvir também, né? E aí eu já ouvi, mas óbvio, hoje a gente tem uma dimensão do Conversas com a CEIP, a gente tem, né? Eu digo que o público da educação infantil é um público muito fiel, né? Nesta rede, se tem um público que é fiel, e o fiel não significa dizer amém. Até porque eu não conseguiria. Deus me livre, sabe? Papai, posso ir quantos passos? Nunca gostei dessa brincadeira. Mas quando eu falo fiel, é fiel na crença do seu fazer com as infâncias, com as crianças. Né? E eu queria te ouvir um pouco sobre a questão, nesse período, sobre o choro, né? Sobre esse choro que pode ser um caminho do bem, mas esse choro que também pode ser um caminho do mal, levando, eu acho que um pouco a isso que você diz, né? Ao que a gente não dá importância agora, mas lá na frente a gente vai lembrar de um choro que nos machucava. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, até para que os nossos pares, né, que lidam com o choro enquanto, entre aspas, comunicação, te ouvisse, né, você, com todas as suas pesquisas e estudos, que você dividisse um pouco com a gente por onde você caminha nisso aí. Perfeito, Marcelo. Eu acho que a gente tem um mito, né, que se consolidou na nossa sociedade de que dar colo é mimar, né? Então, isso é um mito. Dar colo é uma necessidade, né? Se o bebê está chorando, se é um bebê pequeno e está chorando, ele precisa de atenção, né? Ele precisa de atenção. Se ele tá, às vezes ele se diz, né? Ele já comeu, ele não está com fome, ele está limpo, ele não está doente, ele não tem nada. Ele tem sim, ele quer colo, ele quer afeto, ele quer se sentir contido no bom sentido da palavra, o que o Winnicott chama de holding. Ele quer se sentir parte daquele corpo, né, que ele não tem mais. Veja, ele passou 9 meses no ambiente protegido ali, e aí vem o mundo. Então, ele está explorando essa liberdade do mundo, mas, ao mesmo tempo, tem uma ameaça e ele precisa se sentir protegido, seguro. E a gente só vai conseguir que a criança desenvolva o que a gente chama de autorregulação, ela mesma se regular, lidar com o choro, se acalmar, se antes tem um adulto que consegue fazer isso por ela. Se antes esse bebê vai ter alguém que vai dar esse colo, que vai dizer tá tudo bem, passou, eu tô aqui, você não tá só, ele não vai descobrir isso sozinho. O que ele descobre sozinho quando ele chora, chora, chora e ninguém vem eu não tenho com quem contar. Ele desiste, ele não para de chorar porque ele se acalmou. Ele para de chorar porque ele desistiu, porque ele aprendeu que ninguém chega, que é a sensação do abandono. Então, é o joguei a toalha, né? Que aí, quando se torna mais grave, a gente falou isso no seminário, isso pode levar a construção de uma depressão nesse bebê, pela tentativa, tentou, chorou, gritou, usou todas as estratégias que tem e não veio. Então, ok. Agora, existe o choro da birra? Existe, mas é muito diferente. O choro da necessidade do colo é diferente de quando uma criança quer, que é também. Tá na teimosia, né? Tá na teimosia, ou então ele quer muito uma coisa, o não vem, e ele não sabe lidar de outra forma, porque o cérebro é imaturo. A última parte que a gente desenvolve é a parte das funções executivas, essa parte mais frontal, que dá ao sujeito a possibilidade de aguardar recompensa, de segurar a vontade, de inibir impulso. Então, é um bebê ainda imaturo do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, e ele não tem recurso, então ele precisa que alguém chegue. Isso não significa dar o que ele quer, mas assim, eu entendo que você está zangado, eu entendo que você queria isso, eu entendo, mas agora não pode, e aí trazer para outra coisa, ajudá-lo a ir se regulando, mesmo no momento da birra, daquele choro que é para conseguir o que ele quer, ele não consegue ainda se acalmar sozinho. Então, ainda assim, precisa de um adulto, não que dê colo e que dê o que ele quer, mas que acalme, que ajude a pensar de outra forma, que ajude ele. Vamos respirar comigo. Hoje, eu vi recentemente no Instagram uma professora que criou na sala de aula assim o cantinho da calma, com muitos recursos. Eu vi.
A coisa de amassar, né, que vai acalmar, de um livrinho, de aspectos sensoriais para tocar. Aquele Então, que assim, não passa a é o mão e as cores vão Vão cantinho, mudando. mudando. Eu isso, vi. não é o cantinho do castigo. Não, vamos ali fazer outras coisas, se acalmar, pensar, respirar. Então, ali ele vai aprendendo que ele pode se acalmar de outras formas. Então, em síntese, Marcela, assim, o adulto responsivo, calmo e amoroso é necessário sempre. Isso não Deixa eu significa fazer ser uma. permissivo. Vou continuar nas provocações. Você falou, né? E aí eu lembro, né, quando você fala dessa questão de que ele, quando para de chorar, não é porque ele aprendeu, mas é porque ele desistiu. E aí, se eu falar muito, eu começo a chorar, porque eu acho que não tem coisa pior na vida do que você desistir. Né? A desistência, eu acho que é o processo mais doído de qualquer relação. Quando você desiste do outro, é a morte em vida, né? É. E aí eu vou lembrar de uma grande referência dos meus estudos, que foi professora Zoilda, né, que eu tive o prazer de tê-la, né, na minha qualificação de mestrado, na minha defesa de mestrado. E aí ela tem um artigo que foi o que me leva ao meu doutoramento, né? Quando eu li aquele artigo, quando eu leio aquilo, foi aquilo que me joga ao doutorado. Quando ela dizia que a invisibilidade é a morte em vida, né? Então, quando você invisibiliza um choro, eu acho que é um pouco disso que você está falando por analogia. Mas você falou que quando o adulto chega e acolhe esse choro, a criança, o bebê, ele aprende a se autorregular na relação com este adulto que está, entre aspas, ensinando a ele essa autorregulação. Eu poderia ousar, né, em dizer que o adulto ele também pode ser uma referência para esse bebê no momento do choro? Sem dúvida. O adulto, não qualquer adulto, mas o adulto referência, ele é referência em todos os momentos, inclusive no momento de choro. Eu estava ontem na semana do bebê aqui do município de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco, conversando com eles sobre o uso de telas. Né? O telas é um tema assim importante, né? No Com Brasil. bebês. Era a semana do bebê, então assim a gente pensar sobre o uso de telas para os bebês, para as crianças pequenas, mas é fundamental a gente pensar sobre o uso de telas que nós adultos fazemos. Inclusive a unidade não tem tela, não tem televisão, mas você tem celular no seu bolso. Quanto tempo você olha para o seu celular, né? Quando você está ali, porque nós somos também referência nesse sentido, no que fazemos em todos os cantos. E quando a gente pensa assim, eu vou dar vou olhar aqui um pouquinho, ele está ali brincando, eu estou aqui, mas o seu olhar não está lá. O mais importante, quando a gente fala de afeto e afetividade para um bebê, não é apenas o colo, mas é o olhar. É aquele olhar que Thaís disse: eu estou aqui olhando por ele. Ela não estava fisicamente presente, mas ele estava lá explorando. O Então, a olhar gente precisa pairava. com o olhar cuidadoso. Então, quando o nosso olhar está dividido com uma tela, o olhar não está na sua integralidade, né, no bebê, nesse cuidado. Então, sem dúvida, ele vai ajudar aí nesse processo de autorregulação, por modelo também. E quando o bebê se desregula, isso é muito comum no consultório, aí o pai fica nervoso, aí fala mais grosso, aí isso vai ajudar a desregular, que aí ele vai ficar mais, vai precisar gritar mais para que seja escutado. E aí tem um ciclo. Ou se o contrário acontece, tem um choro, aí esse colo vem, acalma, vai botando na mente da criança de que eu vou ser acolhido, eu não preciso chorar muito, eu não preciso gritar muito, porque alguém vem cuidar de mim. E isso vai gerando esse ambiente interno de cuidado, de acolhimento. Então, entre aspas, pode até dar menos trabalho. Responder rápido ao choro do bebê vai fazer com que ele chore menos, porque ele não precise gritar tanto e tanto por tanto tempo até desistir. Ele não vai precisar, né, desse esforço, porque o colo vem. Aí ele se acalma mais rápido. Então, termina até que né? Enfim.
Eu até uma questão que você traz muito, e eu quero até retornar, né? Que você fala desse lugar da educação infantil, assim, desse espaço mesmo, e aí eu tô falando da educação infantil e das nossas creches como um espaço de proteção. E aí a gente tem um exemplo grande quando a gente vê uma unidade, que é uma unidade escolar, que tem um processo de acolhimento que acontece na nossa creche parceira. É entender, né? E aí, judicialmente foi entendido. Porque aí tem uma questão judicial, né? Porque aí senão a gente abre isso para uma outra discussão. Mas tendo a questão judicial, ok. Mas olhou essa creche, aí, né, como um espaço fiel de proteção para essa criança. Não, e o engraçado é quando ela traz assim, né? Porque eles conseguem, tão pequenos, já distinguir o espaço, que é um casa, que pode ser o mesmo prédio. Isso. Né? E eu acho que e eu acho muito bacana o que a Pompeia falou, e eu tava assim, essa questão do choro também, né? Porque quem passa por esse processo de acolhimento, principalmente esse processo de chegada das crianças, esse também olhar atento e cuidadoso que a gente tem que ter com esses próprios profissionais, porque o choro nos afeta de uma certa forma. Há pouco tempo eu estava como PA, né? E assim, esse processo é um processo que vai ter muito choro, que vai ter que acolher muito choro, e às vezes a gente, né, fica cansado, né? Assim, naquele momento a gente não tá legal. Então, assim, de ter aquele olhar de cuidado para quem cuida, né? Também. E eu acho que, assim, isso Você já está nas suas considerações finais. Eu queria te dizer... Não, já vai, que você já está nas suas considerações finais. E aí, assim... também trazer outra coisa que eu acho muito importante que você falou, quando a gente fala essa questão do cuidado, né, da troca de fralda, ou eu acho que ali é uma grande oportunidade, porque a gente está num espaço coletivo com 25 bebês, né? Então, assim, desse olhar, de estar esse espaço de olhar. Então, às vezes, a gente nessa correria que é a vida, né? A vida na instituição, mas a nossa vida, às vezes a gente não se atenta para esse cuidado. Então, assim, eu fazia muita questão. Quando eu comecei a entender a importância desse cuidado enquanto relação, enquanto um princípio ético, né? Aquilo eu fazia muita questão, porque aquele momento era o momento que eu podia estar... Cuidar é político. E não tem discussão. Que eu podia estar com aquela criança em 1 a 1, né? Então, assim, lógico que... E aí, a gente estava até conversando, só para finalizar mesmo, que os espaços, às vezes, da creche é um espaço até de docência coletiva. Precisa né? ser. Então, precisa assim, ser. Isso, a gente precisa, tem esse diálogo, né? Claro que tem suas questões que precisam, né, ser trabalhadas, né? Às vezes a gente tem concepções de criança, de educação que são diferentes, mas assim, não deixa de ser um espaço que a gente está compartilhando aqueles cuidados. Então, assim, para eu ter essa possibilidade de estar com aquela criança 1 a 1, sei que não é num espaço, não é no o tempo que eu desejaria, as outras também estavam, né, olhando, estando em contato, fazendo outras coisas. Então, e aí isso eu vou acho... destacar uma questão na sua fala, né, para os nossos profissionais. E por isso a importância dessa integração dos profissionais que atuam em berçário, atuam em maternal. Eu preciso me constituir num único corpo. Quando eu penso em processo pedagógico de bebê, quando eu penso em processo pedagógico de criança bem pequena, e aí, gente, independente de eu sou isso, eu sou aquilo, por favor, não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo adultos referências, é uma outra história, né? Então, nós, adultos referências, que lidamos 7, 8 horas com esses bebês, 9 horas com esses bebês, nós precisamos nos constituir num corpo referência para esse bebê. E aí não tem discussão. E aí não tem a parceira, não tem a municipalizada, não tem a particular. Eu estou falando de instituição que lida, enquanto educação, com bebê e com criança bem pequena. Entendeu? E aí eu acho que a gente precisa ter essa assertividade na nossa postura, na nossa conduta, que escolhemos ter a nossa vida profissional com o humano. Porque não é cartesiano. Eu escolhi, né? Eu escolhi estar com o humano. Então, o meu comprometimento com esse humano tem que ser de todo. Porque se eu hoje não puder ser todo, e o meu todo não significa 100%.
Que pode ser que hoje eu não consiga 100%. E aí, Mas a o meu importância da parceria, 50% de hoje é o meu todo, então vai Isso, ser é o o seu meu melhor, todo, é. né? Porque a gente não é máquina, Sim. né? Sinais, suas considerações. Achei bastante interessante o que você colocou, porque você estava falando das diferenças, né, deles na creche, e, e aí, assim, a gente vê muito o quanto precisa ser um atendimento individualizado, né, e o quanto a gente precisa também, como você falou, personificar esse atendimento, né, a gente treinou muito, treinou no sentido assim, de sempre estar orientando as meninas, né? Não é o Estudou. ensinar, é o que a gente, assim, faz, né? A gente aprende algo, uma prática que, poxa, tem que ser Vamos assim, vai divulgar. dar certo. Então a gente repassa, né? Vamos passar para frente. E elas tinham muito, as cuidadoras, né? Tinham muito o hábito assim, a criança tá no meio da rodinha, mas é o horário do banho, eu tenho que adiantar o banho. E você tirava a criança e a criança vai assim naquele, Abruptamente. vai naquele, ui, onde eu tô indo, né? E aí a gente dizia, gente, não pode ser assim, primeiro você precisa falar com o Exato. educador, olha, eu vou tirar umzinho ali para ir adiantando o banho e tal. E para ele também entender o que ele vai acontecer, Avisar, né? né? Anunciar. Vamos tomar Olha, banho. vamos tomar banho. Você chega ali pertinho dele e diz, vamos tomar banho. E aí você tira, né? E que oportunidade boa que você tem de estar ele e você naquele momento do banho, e você está conversando, e você está ali entendendo o movimento dele, né? O que ele já conquistou de habilidade. Então, assim, é um olhar bem individualizado que a gente precisa ter com cada um deles, né? Para a gente poder acompanhar. Perfeito, perfeito. Paula, suas considerações finais. Então, assim, eu não sei, né, vocês, mas assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvir Pompeia, a minha vontade é abandonar tudo, né? Porque eu também tenho uma filha de 6 anos, e a minha vontade é de sair e falar, não, agora eu vou ficar só agarrada com ela, né? Então, assim, a gente lá em casa, a gente tem essa oportunidade. A Manu é uma criança que tem essa oportunidade de estar junto, ela dorme, o primeiro dormir dela é junto, é a hora que a gente vai ficar ali no nosso vucu-vucu, é entre eu e o pai dela, a gente se cheirando, a gente se apertando, a gente numa cama, todo mundo junto, para depois a gente colocar ela na cama dela. Ela gosta disso, é um momento que ela tem com a gente. Então é sempre muito incrível, porque a gente está falando desses diferentes indivíduos e como é que a gente faz para a gente se relacionar e para a gente entender esses diferentes indivíduos. Então é sempre um prazer, Pompeia, ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Antes das minhas considerações finais, eu vou dizer para você que a gente já vai pensar numa pauta futura de pensarmos sobre bebês e TEA. Bebês com TEA, e a gente vai falar exclusivamente dessa questão do transtorno do espectro autista e os bebês, tá? Queria ouvir suas considerações finais, querida. Falou em bebê, pode contar comigo, viu? Gente, para mim é aquela hora que a gente faz assim, Acabou. tão bom, né? Acabou. Então, assim, quando a conversa é sobre aquilo que nos afeta, sobre aquilo que a gente acredita, que faz, passa tão rápido, né? Eu queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria destacar duas coisas que eu acho que circulou aí na fala, tanto de Thaís como de Sinai e Paula agora. A primeira é assim, para mim, é transversal a ideia de que é necessário cuidar de quem cuida. Se a gente não cuida de nós mesmas e se a gente não tem esse ambiente coletivo de cuidado também, a gente não vai conseguir cuidar do outro, né? Então, é necessário cuidar de quem cuida, é necessário ter um ambiente de trabalho, né, agradável, acolhedor, que a gente possa, que vocês possam contar uns com os outros em cada unidade. Naquele momento, você percebe, é verdade, Thaís, às vezes o choro nos ativa, é difícil lidar. Como eu vou conseguir acalmar um bebê se o meu corpo está rígido, está tenso, está com vontade de chorar também, está com vontade de se jogar, sair dali. E aí, nesse momento, a gente tem que ter humildade de perceber, agora eu não consigo, vem cá, fulano, me ajuda aqui, assume, né, esse momento, e no outro momento ser aquela pessoa que ajuda e que assume esse lugar,
e esse papel poder circular, né? Então, a gente ter parceria nesse autocuidado, nessa docência coletiva, e da gente poder, uma coisa que eu quero muito destacar quando Paula fala, eu sinto isso cotidianamente, viu, Paula? Assim, vontade de abraçar minha filha, de dizer, de olhar nos olhos, ao mesmo tempo, também é necessário que a criança aprenda o limite, a interdição, né? Então, assim, a gente precisa, sim, banhar esse corpo de afeto, de colo, mas a gente precisa também ensinar que o nosso direito termina quando começa o direito do outro, a ensinar, né, nesse coletivo, desde bebezinho, a ensinar empatia, a ensinar, né, para que a gente também não construa, queria só destacar isso, porque na minha fala sempre eu destaco muito o papel da afetividade, porque entendo que essa é uma missão minha nesse sentido. Eu tenho esse conhecimento, eu estudei muitos anos, eu sei disso e eu não posso ficar calada. Então, isso tem que chegar a quem está lá, na ponta, né? O seu colo é precioso para o bebê que você cuida. Agora, ele também precisa de rotina, ele também precisa entender as regras, ele também precisa entender o outro, né? E que a gente precisa também é uma necessidade emocional básica, é entender que eu não sou o rei do mundo, né? Eu sou o reizinho Perfeito. aqui, a vossa majestade, sim, para alguém, mas isso não me dá o direito de passar por cima, enfim, é que a gente ir equilibrando isso, que eu acho que é importante, uma pincelada disso, que eu acho que também às vezes tem demais o limite, né? Então a gente vai tentando equilibrar aí na fala, mas é sempre um prazer enorme estar com vocês e poder compartilhar sobre essas ideias e a gente poder, né? Eu sempre venho aquela música, o amor é a resposta, né? Love is the answer. E é mesmo. Se o mundo tivesse mais amorosidade nas relações, seria melhor. Que possa já trazer isso na origem, na base, no início da vida, para que a gente possa ir, né, florescendo mais aí nessa vida que às vezes é tão árida. É isso, gente. A gente chegou ao final de mais uma conversa, né? Eu vou dizer a você que te ouvir, para mim, é sempre muito prazeroso, né? E vou rasgar seda mesmo. E olha que eu não sou pessoa de rasgação de seda. Não sou essa pessoa que fica rasgando seda. Mas se hoje me perguntassem qual foi um dos grandes encontros da minha vida, eu ia dizer, né? Eu vou dizer, né? E aí, dos encontros dos afetos, né? Eu vou dizer que um dos grandes encontros foi contigo, né? Porque você desperta em mim uma vontade tão grande de fazer mais. Você desperta em mim uma vontade tão grande de ir além a esses bebês. Porque eu, de fato, Pompeia, eu acredito que o mundo pode ser melhor e o mundo pode ser diferente. Porque o dia que eu não acreditar mais nisso, eu saio da educação. Porque aí não deu certo. Aí eu vou desistir, né? E se eu vou parar, porque senão eu vou começar a chorar. Mas assim, muito obrigado por mais uma vez ter me estendido a mão. E se você largar minha mão, eu vou aparecer em Recife, vou fazer um escândalo contigo. E assim, gratidão. Gratidão por esse bate-papo tão primoroso. Que vocês aproveitem aí nas unidades com os pares. Olhem para esses bebês, descubram com eles saídas, compartilhem comigo, porque essa missão, essa atitude responsiva está nas nossas mãos também. Não exclusivamente, mas está nas nossas mãos também. Não é de cima para baixo nunca, tenho absoluta certeza disso. A base, que não é o baixo, a base é o lugar mais importante. O baixo, o de cima para baixo, é um discurso que a gente fala das relações, né, que está aí no mundo capitalista, mas no meu fazer, no meu pensar, nunca é o lugar menor. Não há lugar mais importante na educação do que o espaço onde estão as nossas crianças. Gratidão, gente. Até daqui a pouco, na parte da tarde, onde a gente vai continuar discutindo sobre bebês. Grande beijo.